Shalom, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Sara, faço parte da Tropa de Elite de Jesus, do braço de ensino de leitura da palavra. Techuvá é o nome do nosso grupo de leitura e meditação da Bíblia. E esse grupo ele tem me ajudado a perseverar na leitura, a continuar, a meditar, a perseverar realmente, né, nessa leitura que às vezes a gente não consegue ir em frente, né? Então, faça parte aí conosco desse grupo que só tem trazido bênção para nós, tem trazido renovação de mente, transformação e é muito bom, amém? Então, hoje a gente vai falar sobre Lucas capítulo 4. Vai ser aqui eu vou falar um pouquinho sobre esse capítulo. Mas antes de começar já a falar, eu quero orar junto com você, tá bom? Ora aí comigo. Paizinho, obrigada, Pai, pela tua presença nas nossas vidas. Obrigada, Pai, pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por falar conosco, por se apresentar a nós. Obrigada, Senhor, pela salvação. Obrigada, Senhor, por salvar a nós, a nossa casa e a todos que estão ao nosso redor, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado, por nos manter sempre guardados em ti, Senhor. Obrigada pelo teu amor. Pai, por favor, ministra essa palavra, esse capítulo de Lucas 4 na minha vida, Senhor, na vida de todas as pessoas que vão ver esse vídeo, Senhor. Seja em qual plataforma eles forem ver, Senhor, que eles sejam alcançados, que eles sejam edificados e que eles sejam transformados. E não só eles, papai, toda a casa deles também, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Então, vamos lá. Lucas 4, aqui na minha Bíblia, ele diz assim, a tentação de Jesus. E eu quero começar ali com vocês logo no versículo 2, que ele fala assim: onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias, não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então, né, quando teve fome, ele foi tentado, né, durante esses 40 dias. E quando ele teve fome, o diabo foi lá e disse para ele, né, algumas coisas lá, que ali na continuação do capítulo a gente vai ver isso. Então, né, nessas tentações, né, nisso que o diabo ele falou para Jesus, ele falou uma coisa que me chamou a atenção é que ele colocou em xeque Jesus com relação à paternidade de Deus. Ele questionou se você é filho de Deus, se você é filho de Deus. Então, o inimigo ainda continua fazendo isso conosco, ele continua colocando em dúvida isso, né, dentro de nós. Jesus tinha muito firme isso dentro dele, que ele era sim filho de Deus, né? Tanto que ele derrotou o diabo, ele afugentou o diabo daquele momento ali, somente declarando a palavra. Ele não lutou, ele declarou a palavra e com isso o inimigo ele fugiu naquele momento, né? Então, será que nós temos isso também dentro de nós? Isso já está afirmado dentro de nós, que nós, sim, eu sou filho de Deus, não importa o que aconteça, não importa onde eu esteja, eu sou um filho de Deus, né? Com tanta certeza, assim como Jesus tinha, para que nada do que o inimigo nos apresente seja mais, seja melhor, seja, né, nos seduza com algo que ele esteja nos mostrando e a gente acabe se afastando, não tendo essa certeza. Então, isso me chamou muito a atenção com relação a isso. Então, né, eu oriento aí você, eu sugiro a você para que você também faça essa pergunta para si mesmo. Né? Será que eu tenho a plena certeza de que sim, eu sou filho de Deus e nada do que aconteça vai tirar essa paternidade, né? Então, faça aí, tá bom? Então vamos lá, vamos em frente. Lá no versículo 13, ele vai falar assim, ó. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Então, ó, se ele fez isso com Jesus, ele faz também conosco. Então, não é porque uma vez a gente conseguiu, afugentou ele, que ele não vai voltar nunca mais. Não. A própria palavra fala que o inimigo está ao nosso derredor, só procurando uma oportunidade. Então, né, que a gente tenha esse entendimento de que na próxima, se ele tiver uma oportunidade, ele vai sim atacar, né? Então, vamos lá, no 18. No 18 ele fala assim, ó. É linda essa exclamação, né? Jesus falando dele mesmo, né, através do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres.
Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, né? Glória a Deus. Lindo isso. Esse favor do Senhor, né? É o tempo que estamos vivendo. É a graça. Coisa linda, né? Então, vamos lá. No 29, vai falar assim, ó. Deixa eu ver aqui, cadê o 29? Achei. Então, Jesus, né, ele foi para Nazaré, para sua cidade, e lá ele não foi aceito, ele foi expulso, né? Ele foi... como que eu posso falar, ele, né? A população da cidade não quis ele ali, porque não aceitou a mensagem dele. Então, no 29 ele fala assim: levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Então, olha só, Jesus, ele é verdade, né? Jesus ele é a pessoa, a verdade é ele. Então, como dizem, né? A verdade, ela liberta, mas eu preciso querer ser liberto. Eu preciso querer a verdade. Eu preciso querer que ela haja na minha vida. Se eu não quiser, eu vou fazer assim como esse povo fez. Vou arrastar ela até a beira do monte e vou me livrar dela, né? Muito forte isso, né? Então, Jesus, ele não deixou, né, de ensinar. Ali mais para frente a gente vai ver isso, que em toda cidade que ele passava, ele parava nas sinagogas e ele ensinava. Então ele não deixou de ensinar, ele não deixou de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, porque ele foi rejeitado na cidade dele. Ele não deixou de fazer, ele continuou fazendo, porque o que movia Jesus não eram as pessoas, né, sei lá, as feridas que aconteceram, quem rejeitou ele, quem brigou com ele, quem não aceitou a mensagem dele, não era isso que motivava ele, mas sim obedecer a Deus. Isso era o que motivava ele. Então isso tem que ser o que nos motiva, né? Essa ânsia por querer agradar a Deus, por querer fazer com que ele, assim como ele mesmo declarou sobre Jesus, que ele se alegrava com Jesus, então que ele se alegre também conosco, em querer realmente demonstrar o nosso amor por Deus através dos nossos atos, não só da boca para fora. Então, que nós sejamos assim, amém? Vamos lá. No 34 ele fala assim, ó. É quando ele expulsa, né, aquele espírito maligno lá, que já estava em outra cidade agora. Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Olha só que incrível isso. Porque, gente, o inimigo, ele sabe quem é Jesus. O inimigo, ele conhece a palavra de Deus também. Ele conhece mais do que nós. Então, eu me pergunto, né? Será que eu também conheço Jesus? Eu também conheço a palavra? Né, a ponto de ter certeza de quando é Jesus falando, ou de quando é a minha alma falando, ou de quando é o inimigo falando, né? É algo que a gente precisa pensar sobre isso, né? Será que eu também confio no Senhor? Será que eu também conheço o Senhor? Ou será que eu tenho medo dele? Porque medo o inimigo também tem. Mas será que eu temo ao Senhor da forma de respeito, de honra, de realmente amar, não em sentimento, mas amar com os meus gestos, com as minhas ações, né? Muito sério, né? Então vamos lá, gente. Então, quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele, e qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Glória a Deus, né? Então, o Senhor Jesus, ele não deixou nem por um segundo de fazer o que era melhor para o outro, né? De fazer o que era melhor, de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, né? Então, que nós também sejamos assim, como Jesus, que a cada vez mais, né? Que cada dia que passe, que cada leitura a mais, que cada oração a mais, nós sejamos mais parecidos com Jesus. Amém? Então vamos lá, eu quero ler com vocês o 42. Logo cedo, na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. E as multidões procuravam por toda parte, e quando finalmente o encontraram, eles suplicaram que não as deixasse. Então, olha só,
Jesus, ele sempre se retirava para um lugar para conversar com Deus. Ele sempre tinha um tempo com Deus. Antes de todas as coisas, primeiro ele procurava Deus. Né? Isso já é algo que nos ensina muito, né? Que a gente, antes de todas as coisas, antes de tudo, a gente precisa procurar Deus para saber qual é a vontade dele para aquele dia. E depois ali, né, no finalzinho, na parte B, as multidões o procuravam por toda parte e suplicavam, né, a ele para que ele não saísse daquele lugar. Olha a diferença. Em Nazaré as pessoas expulsaram ele, mas na cidade, na outra cidade, elas suplicavam para que Jesus não saísse dali porque elas queriam ele, né? Então, que diferença, né? E no 43 ele responde: Ele, porém, disse: Preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso fui enviado. E ele continuou nessa, continuou a pregar, continuou a fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Então, os opostos, né? Porque lá em Nazaré ele não pôde ficar lá porque as pessoas expulsaram. Ok, então ele saiu da cidade. Aí lá em Cafarnaum, as pessoas queriam que ele não saísse, né? Queriam que ele ficasse ali, tratavam bem ele, né? Então, mas mesmo assim, mesmo sendo tratado bem, ele ainda assim foi para outra cidade. Ele, né, não é porque ali ele estava sendo bem tratado, bem cuidado, que ele ia ficar ali, ia ficar acomodado, que ele ia ficar, né, não querer mais passar por trabalho, mas foi, né, muito pelo contrário. Ele ainda continua anunciando e mais uma vez falando, ele não estava para agradar aos outros, nem a si mesmo, mas ele estava ali para agradar e obedecer ao Senhor Deus. Amém? Então, meus amores, estes foram os meus comentários sobre esse capítulo. Um capítulo riquíssimo, cheio de informação aí. Claro que eu passei, né, só aí um pouco das informações, tem muita coisa para ler, para meditar, para viver, para orar, né, para buscar isso no Senhor, porque, gente, não é porque é Jesus que foi fácil, não foi fácil, ele precisava buscar também. E se ele precisava buscar, nós também precisamos buscar. Amém? Um beijo, Deus abençoe, até o próximo. Tchau!